como superar esse obstáculo, que é a falta do controle emocional aí na hora do planejamento dos estudos? Não, na verdade, a gente falou de tudo, né? Falou do planejamento. O planejamento é pedir alguém experiente para fazer para você. Alguém tem que fazer esse planejamento para você, porque é um negócio que demora muito para aprender. Na preparação propriamente dita, foi o que a gente falou, de fazer muitos exercícios, fazer muitos simulados, praticar. Fazer exercícios, simulados, redação, tirar as dúvidas, ir na tutoria, para chegar na revisão final e fazer as provas antigas e desenvolver musculatura emocional para no dia da prova você poder chegar com convicção de que fez tudo que deveria ter feito e que não existe motivo para ter abalo emocional. Ah, Bruno, mas eu ainda tenho outras questões emocionais. Barulho na hora da prova? Não, isso não ligo. Questões que ficam na minha cabeça, opiniões de outras pessoas, cobranças excessivas que eu tenho em relação a mim. Isso você pode resolver um pouco com os estudos, né? Reforçando que você está se cobrando, mas você fez o que tinha que fazer. Você não deixou de fazer. Você não deixou de se dedicar. Então não se cobre pela dedicação. Se tinha alguém se tem alguém que merece estudar merece passar por causa da dedicação, essa pessoa é você. Ah, não, isso ainda não é suficiente para resolver o meu problema de cobrança porque tem uma questão familiar e tal. Aí o caminho é um especialista nessa parte emocional, que é um psicólogo. Mas é importante a pessoa saber o seguinte: um estudante, um candidato que estudou direitinho, se preparou para a prova, mas enfrenta dificuldades por outras questões emocionais, um psicólogo consegue ajudar. Mas não tem psicólogo que resolva o problema emocional de quem não se preparou. De quem não estuda. Como é que você vai chegar no psicólogo e falar: eu fui fazer uma questão de regra de 3 e não sabia por onde começar? O psicólogo vai falar o quê? Cara, vamos estudar então, né? Vamos lá colocar na aula, aprender por onde começa, o que é regra de 3, o que é que você tem que fazer. Esse caso que você deu é um caso mais direto e objetivo e que, poxa, é óbvio que não vai funcionar. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que passa o ano inteiro reclamando de questões emocionais, né? Não procura ajuda com especialista e sempre encontra um motivo para não estudar. Ah, hoje eu não estudei porque eu briguei com essa pessoa aqui. Hoje eu não estudei porque eu estava muito triste com esse acontecimento. Hoje eu não estudei porque eu não conseguia acordar no horário que eu queria. Hoje eu não estudei porque a luz da minha casa acabou. Hoje eu não estudei porque eu não gostei do que o professor me falou. Nossa, Bruno, aconteceu um caso essa semana que eu fiquei, assim, assustada. O que aconteceu? Um aluno reclamando de alguma aula, ele virou e falou assim: ah, não gosto de assistir tal aula de professor porque o professor não é bonito. Eu fiquei assim, chocada. Então, esse também é um caso, assim, é como uma caricatura, né? Mas assim, vamos voltar aqui. Peraí. Mas vamos voltar aqui. A gente encontra muitas pessoas que têm esses problemas. Aí a pessoa chega ali pelo segundo mês que ela não fez nada. A pessoa chegou no segundo mês, ela não fez nada porque arrumou. Aí, gente, peço até perdão a alguns aqui, porque eu vou falar uma coisa um pouco dura. Mas assim, vocês vão entender que não é nada pessoal. A pessoa ficou inventando uma série de desculpas e chega no segundo mês de preparação, ela tá realmente mal. Porque ela tá com a consciência pesada. E ela vai procurar um apoio psicológico. Ela vai no apoio psicológico, tem um acompanhamento, mas não passa a se preparar. Ela chega na prova super animada, com a cabeça super zen e tal, mas quando ela abre a prova, ela descobre que não estudou
Ela lembra que não estudou, descobre que não tem condições de fazer a prova e que vai ter que esperar mais um ano. Aí ela vai abaixo, entendeu? E não é o psicólogo que vai resolver. O que resolve para passar no vestibular é ter se preparado. A pessoa que se preparou, ela tem chance de passar. Mesmo que ela tenha problemas emocionais e que se preparou da forma correta. A pessoa que não se preparou não tem trabalho emocional que resolva. Ela não vai passar. A pessoa que não se preparou não vai passar. Ela pode ir no psicólogo, ela pode ter o seguidor do Instagram, ela pode contratar um curso de motivação, ela pode fazer o que for, mas ela não vai passar, porque ela não se preparou para passar. Ela não vai passar porque quando chegar na hora de resolver a prova, ela não vai conseguir resolver as questões, porque ela não se preparou. O que resolve, o que garante controle emocional no dia da prova é a preparação. Eu já vi aluno, já tive colega que chegou no dia da prova, fez a prova inteira chorando com medo de não passar, saiu da prova chorando e no final o nome dele estava lá na lista. Eu tenho um colega que passou no ITA no ano que eu não passei, a gente era colega de turma, né? E ele saiu da prova chorando, porque ele tinha, há alguns meses antes da prova, ele tinha começado um tratamento para controle de espinha e ele usava um remédio muito forte. Poucutan. Esse aí. Usava esse remédio e esse remédio estava batendo na capacidade cognitiva dele. Ele estava com dificuldade de estudar nos 3 meses antes da prova, mas ele continuou estudando. Ele chegou na prova, tirou uma nota normal na prova de física, no ano que a prova de física veio um pouco mais fácil. Saiu chorando. Foi para a prova, foi para as outras provas, teve um desempenho normal, um pouco acima da média em matemática, normal em português e muito acima da média em química. Saiu chorando da prova de química, achando que não tinha passado por causa da prova de física, mas passou. É mais fácil uma pessoa preparada, sem controle emocional, passar numa prova, do que uma pessoa mais ou menos preparada, ou pouco preparada, ou sem preparação, e com controle emocional. A falta de controle emocional raramente tira a aprovação de alguém. O que tira a aprovação é a falta de preparo. Né? Então tem muito aluno que a gente conversa que fala assim, eu vou deixar para começar a me preparar em março, que é quando vai começar, todo mundo vai começar a se preparar. Aí ele vai competir com uma pessoa que começou a se preparar em fevereiro. Vai chegar lá no dia da prova, quando ele escutar, eu estou me preparando desde fevereiro, ele vai lembrar que começou a se preparar em março. Eu não vou fazer todos os simulados, não, porque eu não quero faltar nesse evento, eu vou fazer só metade. Quando chegar lá no dia da prova, ele vai ouvir alguém falando, não, fiz todos os simulados, essa questão caiu no simulado. Ele vai lembrar que não fez todos os simulados. Eu não vou ficar fazendo redação toda semana, não, porque, né, eu já fui mais ou menos, já fui bem na redação do ano passado. Aí quando chegar lá na prova, ele vai encontrar alguém que vai falar assim, nossa, essa redação tá igual uma que eu fiz, mas também eu fazia redação, 2, 3 redações por semana. Aí ele vai lembrar que não fez redação suficiente. Passar no vestibular é tipo assombração que volta pra puxar o pé da gente quando a gente tá dormindo, sabe? Só que tem uma diferença. Ninguém vai voltar pra puxar o seu pé enquanto você estiver dormindo. Por mais que você acredite que pode acontecer. No caso do vestibular, por mais que você acredite que não vai acontecer, no dia da prova,
alguma coisa que você não fez vai voltar para te assombrar. E é certeira, né? Vai. Certeira. Professor, tem alguns obstáculos que os alunos colocam que entram muito dentro do que você falou aí, do não preparar, e aí quando chega na hora da prova, bate aquele nervosismo na pessoa e a pessoa não consegue lembrar de nada. Né? Então aí a objeção que eles colocam, né? Eu tenho pouco tempo para fazer a prova e fico desesperada com isso. Como que resolve? Como que resolve isso? Simulado toda semana e nos 2 meses que antecedem a prova, fazer vários anos de provas antigas, tipo 15 anos de provas antigas, simulando situação de prova. Quem faz isso desenvolve a habilidade de achar as questões mais fáceis, desenvolve a habilidade de identificar os padrões das questões, desenvolve a habilidade de resolver a questão sem precisar ler o enunciado todo, mas é o lance da prática. É tipo redação. Eu tenho muita dificuldade com a redação porque o tempo nunca é suficiente. Quem faz 3 redações por semana, 2 redações por semana, 3 redações por semana, aprende a fazer redação em 45 minutos. A pessoa pode não aprender a escrever a redação toda à caneta, sem precisar corrigir. Eu acho isso muito difícil. Eu nunca consegui. Mas ela aprende a escrever uma redação em 45 minutos. Depois ela vai demorar uns 10 minutos para reescrever.